amados. Falta fidelidade a Deus. Sejamos fiéis ao Senhor. Evite as questões tolas. Verso 9 ao 11 diz assim: mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Se briga acerca da lei, se tem a orientação de alguém, não deixa de brigar, continua brigando, continua batendo, continua discutindo, levantando contenda, polêmica, partidarismo. Igreja A é a certa, igreja B está no inferno. É Deus que está dizendo aqui. Está pervertido. Então não adianta, amados. Não queiramos seguir esse caminho. Que esse não seja o meu desejo, o seu desejo. Seguir esse caminho de briga e confusão acerca da lei, acerca do que pode e do que não pode. Facção é justamente isso, é um partido político. É você defender algo como um partido político. É uma parte divergente de um grupo ou partido. Se chama partidarismo. Facção é partidarismo. É dizer, só o Betel vai subir. Só o Betel vai entrar no céu. Partidarismo, facção, Deus abomina. Temos que ser fiéis ao Senhor, evitando as questões tolas. Então, amados, como cristãos, nós devemos ser fiéis a Deus através da obediência aos nossos líderes. Nós devemos ser fiéis a Deus, não inflamando a outros, não difamando a outros, a fim de agradar a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus, mostrando benignidade. Esse fruto do Espírito que deve reinar nas nossas vidas, não querendo provocar dor e nem sofrimento no coração dos outros. E quando eu evito as questões tolas, essa é a última forma de ser fiéis a Deus, baseados nesse texto. Que esse seja o meu desejo, amados, nessa noite. Que esse seja o seu desejo. Vamos aprender mais a olhar para nós mesmos. Porque quando a gente olha para nós, quando a gente olha para o nosso ser pecador, sempre querendo desagradar a Deus, ao invés de agradá-lo, a gente vai esquecer do resto, amados. Nós iremos esquecer do resto. Eu escutei uma vez o pastor Linhares contando uma história de uma senhora que todos os cultos ela dizia o seguinte: Deus está falando com fulano, fala mais, Jesus. Deus está falando com ciclano. E começava a dizer que Deus estava falando com outros, nunca com essa senhora. Certa vez, o pastor disse o seguinte: nós vamos reunir toda a igreja e vamos chegar a um comum acordo. Ninguém vai vir para o culto nesse dia, só essa irmã. Combinaram, toda a igreja combinou. Ninguém veio para o culto nesse dia, só essa irmã. E o pastor estava pregando uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de confronto, uma mensagem desafiadora como essa. Porque não é uma mensagem fácil da gente engolir, porque ela fere o nosso eu. Uma mensagem mais ou menos como essa. E essa irmã, ela olhou para o pastor depois da palavra e disse: pastor, é uma pena, pastor. Eu estou arrasada. Como é que uma mensagem tão boa como essa, que foi preparada para toda a igreja, e só eu estou aqui, mas não foi para mim, pastor. Essa mensagem era para toda a igreja. É uma pena que toda a igreja não
estava presente para ouvir uma mensagem como essa. Porque essa mensagem não foi para mim, pastor. E o pastor, amados, saiu cabisbaixo, sem saber mais o que fazer com aquele irmão. Nós precisamos ser confrontados pela palavra. Por isso que às vezes eu gosto de dizer assim, diga assim para você mesmo, antes das mensagens, hoje eu não fiz, mas geralmente eu gosto de fazer. Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Diga assim para o seu irmão, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu preciso, essa mensagem é para mim. Essa mensagem me confronta. Porque é um quebra de eu. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. E só podemos ser fiéis ao Senhor se mostrarmos obediência aos nossos líderes, se nós não infamarmos a ninguém, se nós formos benignos e se nós evitarmos as contendas, os debates e as questões tolas. Aprender uma coisa, confusão é outra. Não aceitar nunca é outra coisa. Sejamos fiéis ao Senhor. Fiquemos de pé, curvemos as nossas cabeças. Hoje é noite de Santa Ceia. Deus, Ele falou ao meu coração e ao seu coração. Diga, Senhor, eu quero estar preparado neste momento para ceiar. Perdoando, amando, sendo fiel ao Senhor totalmente. Me ensina, Senhor, a ser fiel a Ti. Me ensina porque eu preciso. Sozinho, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo porque o meu eu quer lutar contra o meu eu espiritual. A minha carne quer lutar contra o meu espírito. Mas eu peço a Tua ajuda, Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez. E nós queremos Te louvar, Senhor, pela Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que não falha, antes faz o que lhe apraz. Deus, nós Te pedimos neste momento pelos nossos corações. Nos ensina, meu Pai, a sermos fiéis ao Senhor, assim como Jó foi, assim como Jonatas foi a Davi, assim como José foi a Potifar. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, honrando aqueles que estão acima de nós, através de uma forma hierárquica. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não queremos lutar, Senhor. Nós não queremos contender. Nós queremos ser benignos. Nós queremos ser passivos. Nós queremos ser mestres do bem. Como disse o apóstolo Paulo a Tito, olha, esses homens devem ser mestres do bem. Nós queremos, Senhor, ser mestres do bem. E nós não podemos, Pai, fazer isso sozinhos. Porque isso não depende apenas da nossa vontade, mas é o Teu Espírito que inclina a nossa vontade a fazer a Tua vontade. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito, ó Pai, nos auxilie nessa tarefa que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa tão difícil, Senhor. O mundo hoje não quer mais submeter a ninguém. Com os movimentos feministas, as mulheres estão tão independentes. Tudo isso, Pai, tem gerado interdependência e até interdependência de Deus. Deus, nós queremos ser totalmente dependentes do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a dependermos do Senhor em absoluto. Porque sem o Senhor nós não podemos viver, sem o Senhor nós não podemos respirar, nós não podemos vestir, nós não podemos, ó Pai, calçar, nós não podemos andar, nos locomover. Ó Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. Se alguém nesta noite, Pai, com dificuldade de perdoar, e quantas vezes nós nos encontramos nestes momentos difíceis, quando nós dizemos, Senhor, eu não vou conseguir, mas que o Teu